E se tudo que você sabe sobre Gimli em Valinor estiver escondendo uma segunda leitura? Porque, na superfície, a história parece simples. Um anão recebe permissão para cruzar para as terras imortais. Mas, quando você olha com atenção, isso deixa de ser apenas uma recompensa. Vira uma mensagem, um símbolo, quase uma provocação silenciosa dentro da própria Terra-média. Por que Gimli foi o único anão aceito em Valinor? Essa pergunta parece pequena, mas ela abre uma porta enorme, porque a resposta não está só em ele era amigo de Legolas. Está no peso da amizade, na queda dos povos, na política dos Valar e principalmente no tipo de redenção que a Terra-média quase nunca entrega de forma direta. Se você ficou com a impressão de que Gimli simplesmente ganhou um passe especial, hoje eu quero te mostrar por que essa leitura é incompleta. Até o final deste vídeo, você vai entender 3 coisas. Primeiro, por que Valinor não era um lugar aberto para qualquer um. Segundo, o que realmente tornou Gimli diferente dos outros anões. E terceiro, por que a ida dele para o Oeste pode ser lida como algo muito maior do que um prêmio individual. Na minha opinião, Gimli não foi aceito em Valinor apenas como exceção. Ele foi aceito porque encarnou uma possibilidade rara, a de que um povo marcado por dor, orgulho e distância dos elfos ainda podia atravessar essa fronteira sem perder sua identidade. E isso muda tudo. Para entender a força disso, precisamos lembrar quem é Gimli. Gimli é filho de Glóin, um dos anões que participam da grande jornada ao lado de Frodo e da Sociedade do Anel. Ele entra na história com aquela dureza típica dos anões, direto, desconfiado, orgulhoso, resistente. Mas ao longo da narrativa, ele faz algo precioso. Ele muda sem deixar de ser quem é. No começo, Gimli carrega o peso de séculos de tensão entre anões e elfos. Ele não vê os elfos com olhos neutros, há memória, ferida e rivalidade. E ainda assim, ao conhecer Legolas, ele não apenas tolera o elfo, ele constrói uma amizade real, profunda, quase improvável. Depois da Guerra do Anel, acontece o detalhe que muita gente conhece, mas nem sempre mede o tamanho. Gimli segue para o Oeste, junto com outros portadores dos anéis e figuras de grande honra. Em algumas leituras parece só uma viagem, mas não é. Valinor é o limite do imaginável para os povos da Terra-média, e um anão estar ali não é um detalhe curioso, é uma ruptura controlada, um evento raro, simbólico, quase mítico. Por isso essa pergunta importa tanto. Por que ele e não outro anão? A chave aqui é entender uma regra fundamental do universo de Tolkien. Valinor não é um destino turístico espiritual, não é um prêmio distribuído por simpatia. Valinor é a terra dos Valar, ligada aos primogênitos e aos que recebem permissão específica para partir. Em termos simples, nem todo mortal pode entrar, e nem todo povo tem esse caminho aberto. Os humanos, por exemplo, têm seu próprio destino. Os elfos estão ligados ao Oeste de uma forma especial. Já os anões são um caso à parte. Eles não foram feitos para Valinor da mesma forma que os elfos. Sua natureza, seu destino e até sua relação com o mundo foram moldadas de forma singular, e isso torna qualquer aceitação ainda mais extraordinária. Então, a pergunta correta não é apenas como Gimli entrou. A pergunta é, o que ele fez, ou o que ele representou, para que aquilo fosse possível. Porque quando um universo tem regras tão rígidas, uma exceção não surge por acaso. Ela quase sempre vem carregada de significado. Minha tese é a seguinte: Gimli não foi para Valinor só porque Legolas pediu, nem apenas porque foi um guerreiro valoroso na Guerra do Anel. Ele foi aceito porque sua trajetória provou que a barreira entre anões e elfos, aquela barreira histórica, emocional e quase metafísica, podia ser atravessada por alguém sem falso orgulho e sem submissão. Em outras palavras, Gimli não virou elfo, e isso é importantíssimo. Ele não precisou abandonar sua identidade para ser recebido. Ele foi reconhecido exatamente por permanecer anão, mais um anão transformado pela honra, pela lealdade e pela capacidade de ver beleza onde seu povo via apenas desconfiança. Na minha visão, Valinor não abriu as portas para Gimli porque ele deixou de ser quem era. Abriu porque nele, a Terra-média enxergou a prova de que reconciliação não precisa significar apagamento.
E essa é uma leitura muito mais poderosa do que a ideia de favor especial. A primeira prova está na relação dele com Legolas. Isso pode parecer simples demais, mas não é. Durante a Guerra do Anel, Gimli e Legolas começam como representantes de povos com um passado pesado de hostilidade. E, no entanto, a convivência entre eles se transforma em respeito, cumplicidade e amizade verdadeira. O detalhe mais bonito é que essa amizade não é decorativa. Ela atravessa a guerra inteira e continua depois. Tolkien faz questão de mostrar que aquele vínculo não termina no campo de batalha, ele amadurece. E isso importa muito porque dentro da lógica moral da Terra-média, amizades entre povos inimigos não são só boas relações, elas são sinais de cura histórica. A ida de Gimli para o oeste, nesse sentido, parece menos um prêmio individual e mais a coroação de uma ponte. Legolas não leva apenas um amigo, ele leva um testemunho vivo de que a inimizade antiga não era destino eterno. E aqui entra um ponto que eu acho fascinante. Gimli não é aceito por ser conveniente. Ele é aceito porque já tinha demonstrado na prática que podia habitar o espaço entre dois mundos sem se trair. A segunda prova aparece quando pensamos no contraste entre Gimli e a maioria dos anões da Terra-média. Os anões, em geral, são apresentados como um povo forte, mas fechado. Guardam memória, guardam ouro, guardam ofensas. E isso não é um defeito gratuito. Faz parte da sua natureza histórica. Eles foram moldados por uma relação dura com o mundo. Agora observe Gimli. Ele é profundamente anão, mas não se reduz ao isolamento. Ele admira a beleza élfica em Lothlórien, reconhece grandeza onde antes havia suspeita e ainda assim não perde sua essência. Isso é crucial. Porque Valinor não o recebe como alguém diluído. Recebe como alguém cuja dureza foi refinada, não apagada. Além disso, existe um peso narrativo enorme no fato de que ele segue para o oeste depois de uma era que praticamente encerra a participação heróica dos povos antigos na Terra-média. Gandalf, Frodo, Bilbo, Galadriel, Elrond, todos fazem essa travessia por razões muito específicas. Gimli entra nessa lista com uma exceção tão marcante que parece escrita para ser lembrada. E justamente por isso sua presença lhe diz: a reconciliação entre anões de elfos não foi completa em termos históricos, mas foi real o bastante para deixar uma marca eterna. E sinceramente, essa interpretação não está errada, só está incompleta. Sim, Legolas teve um papel decisivo. Sim, a amizade deles foi a ponte mais visível. Mas dizer que foi apenas isso reduz a profundidade do gesto. Ser levado por alguém não é o mesmo que ser aceito por um mundo inteiro. A permissão de cruzar para o oeste não funciona como favor casual. Ela carrega peso moral, simbólico e quase metafísico. Se Gimli fosse apenas um acompanhante simpático, a história perderia força. Mas ele não era isso. Ele era a prova viva de que um anão podia se tornar digno de algo que antes parecia impossível, sem abandonar a memória de seu povo. Então não é só amizade com Legolas. A amizade é o caminho. O reconhecimento é a consequência. E aqui está a leitura menos óbvia, e na minha opinião, a mais interessante de todas. Talvez Gimli não tenha sido aceito em Valinor porque era o melhor anão, mas porque ele simbolizava o único tipo de anão que poderia entrar lá sem quebrar o sentido do mundo. Pense nisso. Se Valinor recebesse qualquer anão, a exceção deixaria de ser especial. Se não recebesse nenhum, a história de Gimli perderia sua dimensão quase sagrada. Então a escolha dele é precisa demais para parecer acidental. Gimli é o anão que consegue fazer algo que o próprio universo de Tolkien valoriza acima de quase tudo: unir honra e humildade, lealdade e beleza, firmeza e admiração. Ele não vence os elfos no orgulho. Ele não se curva aos elfos por fraqueza. Ele encontra um terceiro caminho. E esse terceiro caminho é a verdadeira chave. Na Terra-média, onde tantas histórias terminam em perda, a jornada de Gimli termina em algo raríssimo: continuidade com paz. Ele não é absorvido, ele é acolhido. E isso, para mim, é muito mais bonito do que qualquer leitura simplista de "ele foi premiado". Essa leitura muda a saga inteira, porque mostra que a Guerra do Anel não foi só sobre derrotar Sauron. Foi também sobre reabrir possibilidades entre povos que pareciam condenados à distância eterna. Gimli em Valinor
é um lembrete de que a vitória não se mede apenas na queda do inimigo, mas na capacidade de reconstruir pontes depois da guerra. E isso torna a despedida da era heróica ainda mais melancólica. Porque o Oeste não recebe Gimli apenas como um indivíduo. Recebe como sinal de que por um instante o mundo ainda podia acreditar em reconciliação. Na prática, isso dá ao personagem uma grandeza silenciosa. Gimli não é só o guerreiro forte, ele é o anão que prova que até as fronteiras mais antigas podem, em circunstâncias raríssimas, ser atravessadas sem mentira. Então, no fim, a verdade sobre Gimli em Valinor é esta. Ele não foi aceito por acidente, nem por favoritismo, mas porque sua história provou que até a mais improvável das barreiras podia ser vencida, sem que ele deixasse de ser quem era. E talvez essa seja a parte mais poderosa de todas. Gimli não entrou em Valinor como um anão que tentou virar outra coisa. Ele entrou como um anão que levou consigo a melhor versão do seu povo. Agora eu quero saber de você. Na sua opinião, Gimli foi uma exceção única ou Tolkien deixou ali uma pista de que outros anões também poderiam ter esse destino, se tivessem seguido o mesmo caminho?